a taxa média de variação da função. Nesse gráfico, nós temos aqui um intervalo em que a função é decrescente, aqui um intervalo em que a função é crescente, aqui um intervalo em que ela é constante, aqui um intervalo em que ela é decrescente. Nós queremos a taxa média de variação no intervalo de menos 7 até 9. De menos 7 até 9. De menos 7 até menos 3, a taxa de variação é negativa, porque o ΔY é negativo. Observa que desse ponto a esse ponto, o y está decrescendo. De menos 3 até 0, no intervalo de x de menos 3 até 0, desse ponto até esse ponto, o y está crescendo, é crescente, está aumentando. De 0 até 5, o intervalo, o y não variou, função constante. E do intervalo de 5 até 9, desse ponto até esse, a função é decrescente de novo. Decrescente eu pus em vermelho. Como calcular a taxa média de variação no intervalo de menos 7 até 9? A taxa média de variação da função é ΔY sobre ΔX. É o f de b menos o f de a dividido por b menos a. Como o intervalo é de menos 7 até 9, esse é o a, o menos 7 é a e o 9 é b. Então nós vamos fazer o f de 9 menos o f de menos 7. Com isso nós vamos ter a variação de y. A variação de y, dividido pela variação de x, ΔX. De menos 7 até 9, é sempre no sentido positivo, de menos 7 até 9, o intervalo tem 7 mais 9, 16 unidades, ΔX é igual a 16. Então vai ficar assim. ΔY sobre ΔX. Delta quer dizer diferença, variação. A letra delta é usada como diferença, variação. Uma variação é uma diferença entre dois valores. O f de b, o intervalo é de menos 7 até 9, o b é o 9. Então vai ficar f de 9 menos o f de menos 7, que é o a, dividido por 9 menos 7. Fazendo a substituição, o f de 9, veja o gráfico, o f de 9, que é a imagem de 9, é menos 6. E o f de a, que é menos 7, é 12. Então é menos 6 e 12. Nessa ordem. Então vai ficar assim, ó. Menos 6, menos 12, sobre menos mais 9, 7, 16. Quer dizer que a taxa média de variação é menos 18 sobre 16. Simplificando por 2, nós vamos ter quanto? Menos 9 oitavos. A taxa de variação média dessa função no intervalo de menos 7 até 9. Como que nós podemos conferir esse resultado? Que é bem simples, não é? ΔY sobre ΔX. ΔY é a variação do y, que é menos 18. Quer dizer que o y ele diminuiu 18 unidades. E o ΔX é sempre positivo. A diferença é de 16 unidades, de menos 7 até o 9. Agora, como que nós podemos conferir? Nós podemos conferir por partes. Ou seja, você faz
a taxa média de variação de menos 7 até 3, até menos 3, de menos 3 até 0, de 0 até 5, de 5 até 9. Preste atenção aqui no que eu vou te mostrar. De menos 7 até 3, o y ele diminuiu. Ele diminuiu de quanto? De 12 para menos 4. Olha, eu estou vendo as imagens. É o y que nós estamos olhando. O delta y, ou seja, a diferença de y. Então, voltando lá, desse ponto até esse, o y diminuiu quanto? Ele diminuiu de 12 para menos 4. De 12 para menos 4, quanto foi a diminuição? Foi de 12 e 4. Porque aqui não tem 12 unidades, aqui não tem 4, então diminuiu 16. Então eu vou escrever aqui, ó, no intervalo de menos 7 até menos 3, o que houve aí? Houve que o y, ele diminuiu quanto? Ele diminuiu de 12 para menos 4. Você viu lá no gráfico. Ou seja, o ΔY foi quanto? Diminuir de 12 para menos 4, o ΔY é menos 16. Diminuiu 16 unidades. O outro intervalo é de menos 3 até 0. Nesse intervalo, olha aqui o que aconteceu. No intervalo de menos 3 até 0, é essa parte aqui, ó. Aqui o y cresceu, ele aumentou. De quanto para quanto? De menos 4 ao y aqui. Para quanto? Para 5. De menos 4 para 5 aumentou quanto? Aumentou 9. Aumentou 4 até o 0, aumentou 5, aumentou 9. Então no intervalo de menos 3 a 0, o y aumentou 9. Como o y aumentou 9, o ΔY é quanto? É mais 9. Confere? Porque aumentou. Aqui diminuiu, menos. Aqui aumentou, mais 9. No intervalo de 0 até 5, intervalo de x0 até 5, aqui a função não variou. Permaneceu 5 em todos os pontos desse intervalo. Como permaneceu 5, quanto que foi a variação de y? Não foi nenhuma, foi 0. Então, no intervalo de 0 a 5, no intervalo de 0 até 5, o ΔY variou quanto? Não variou. ΔY é igual a 0. E o último intervalo? O último intervalo é de 5 a 9. Vamos olhar lá no gráfico. No intervalo de 5 até 9, o que houve? Desse ponto até esse, o y diminuiu de novo. Diminuiu de quanto? Qual que é o y desse ponto? É 5. Qual que é o y desse ponto? É menos 6. Então ele diminuiu de 5 para menos 6. De 5 para menos 6, diminuiu quanto? 5 mais 6, 11. Diminuiu 11. Quer dizer que o ΔY aí é menos 11. ΔY é menos 11. Agora, soma esses valores. Vamos somar aqui, ó. Menos 16 mais 9 dá menos 7. Menos 7 menos 11 dá menos 18. Tinha que dar, não tinha? Eu estou falando do ΔY. Olha ele aqui. Menos 18. Aqui em cima não é o ΔY, no numerador? Olha ele aí, menos 18. E a variação de x? A variação de x você já sabe, é 16. Variou de menos 7 até... Variou de menos 7 até 9. Ou seja, a variação foi de 16 unidades. Você faz assim, 9 menos menos 7. 9 menos menos 7 dá 16. Então, viu aí? Você pode conferir, verificando a variação em cada parte. Resumo. Nesse trecho, nesse intervalo até menos 3, caiu quanto? Diminuiu 18. Mas aqui aumentou quanto? Aumentou 9. Menos 18 mais 9 é menos 7. E aqui? Aqui diminuiu quanto? Diminuiu 11.
Menos 7 com menos 11, menos 18. É a variação de y. Então, a taxa de variação média, qual foi a taxa de variação média? Foi menos 18 sobre o ΔX, que é quanto? Que é 16. Simplifica a fração, menos 9/8 é a taxa de variação média daquela função naquele intervalo definido, de menos 7 até 9. Beleza? Você vê pelo gráfico que existe mais função decrescente do que crescente ou constante. Então aqui é o que? Aqui é uma parábola, né? Aqui é uma função constante, y igual a 5. Aqui é uma outra função, talvez seja até uma parábola mesmo, um ramo de uma parábola. Certo? Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Bons estudos. Tchau, tchau.